Meus queridos, nós vamos hoje começar uma série de assuntos, interrompendo a sequência dos nossos estudos sobre os livros da Bíblia. Como eu já disse para vocês na quarta-feira passada, nós vimos aí numa sequência de estudo de 3 livros seguidos. Estudamos o Apocalipse, estudamos o Gênesis e estudamos o Êxodo. Terminamos quarta-feira passada. Então, nós vamos começar uma série de assuntos diferentes. Mais adiante, talvez daqui uns 2 meses, a gente volta e continua na sequência dos livros da Bíblia. Vamos recomeçar em Levítico, daqui um tempo. O tema dos nossos encontros na quarta-feira, o tema geral, as respostas para os maiores problemas da vida. E nós vamos trabalhar uma série de assuntos dentro desse tema. Os maiores problemas da vida. O que a palavra de Deus nos orienta, nos ensina sobre como nós podemos enfrentar, como nós podemos administrar esses problemas que muitas vezes se constituem grandes, para nós às vezes até parecem intransponíveis obstáculos na nossa caminhada de fé. Problemas que têm a capacidade de nos roubar alegria, de nos roubar energia, de tirar a nossa atenção, o nosso foco na nossa caminhada com Deus. Como nós vamos administrar e quando nós vamos enfrentar esses problemas? Deixa eu passar para vocês aqui alguns temas, e eu vou publicar esses temas depois, para vocês saberem quais são esses temas. Hoje nós vamos falar sobre problemas, sobre crises de modo geral. Nossa palavra hoje é uma palavra introdutória. Eu vou tentar não me alongar muito, porque a igreja está envolvida aí no bazar de sábado. Alguns irmãos vão continuar aí depois para trabalhar, para fazer mais algumas coisas, relembrando inclusive do bazar de sábado, das 9 às 16 horas. Então, hoje nós vamos falar de crises de modo geral, de problemas. Nós vamos tratar num encontro como superar o fracasso. Às vezes, a gente experimenta o fracasso em alguma área da nossa vida. Ou, às vezes, nós nos sentimos fracassados de modo geral, porque não dá certo uma coisa, não dá certo em outra, e a gente vai sendo tomado por esse sentimento de que aquilo que nós intentamos fazer não deu certo e nós somos fracassados. Nos sentimos assim, com a nossa autoestima lá embaixo. Como superar os fracassos? Nós sempre vamos reportar a textos bíblicos, é lógico, e alguns personagens. E nós vamos ver que nós temos alguns personagens bíblicos que nos ensinam muito sobre como superar o fracasso. Um problema moderno. A gente fala que esse problema é moderno, na verdade ele existe há muito tempo, mas as estatísticas dizem que esse problema tem crescido muito. Como derrotar ou como enfrentar a depressão? O que é depressão de fato? Eu estava participando de uma aula e, aliás, a aula da minha classe aqui na escola bíblica, aula da classe integração com irmãos novos que estão chegando na igreja. E alguém compartilhou sobre depressão. Um problema que ele havia vivenciado e que aquilo se transformou numa depressão. Assistindo a aula, estava um psicólogo, que depois me chamou à parte e disse assim: pastor, eu acho que a gente precisaria falar um pouco sobre o que é a depressão, porque as pessoas estão achando que todo problema é depressão. Todo sentimento que a gente tem, às vezes, de desânimo é depressão, e não é. Então, a gente precisa colocar as coisas no lugar. E eu falei: você tem razão. Às vezes, a gente está supervalorizando isso. Ou, às vezes, a gente nega. Não, isso não existe. Durante um tempo, na igreja, a gente acreditava que depressão era coisa do diabo.
ou que depressão era, desculpa a expressão, mas alguns usavam isso, frescura. Ah, isso aí é bobagem. Será que existe mesmo? Como enfrentar isso? A Bíblia fala de depressão? Nós vamos tratar sobre desânimo. Como vencer o desânimo. Como enfrentar perdas. Talvez um dos maiores problemas da nossa vida. Perdas. Já teve uma perda importante assim, na sua vida, que causou impacto? Perdeu alguém querido? Ou perdeu um negócio? Talvez alguma coisa na área material também é perda, causa problemas. Como enfrentar essas perdas? Como enfrentar a crise financeira? Esse problema é antigo, né, gente? Ele muda só de roupa, mas ele é antigo. Está aí presente. O assunto do momento agora no Brasil é crise financeira. Aliás, essa semana eu me reuni com mais 8 pastores com o prefeito da cidade. E algumas vezes ele tem feito isso, ele tem convocado a gente para orar. Orar pela cidade, orar com ele e a esposa. O Gilmar, como vocês sabem, ele é membro de uma igreja batista. E ele estava falando da crise financeira no Brasil e na nossa cidade não é diferente. Uma crise muito grande. E que acaba afetando a gente. Acaba afetando a gente. Então, vamos falar um pouco sobre o que a Bíblia diz, crise financeira. Quando Deus não me responde, quando Deus faz silêncio. Isso é uma crise também, não é um problema, né? Quando você tem aquela sensação de que você está orando, 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 e Deus não está te ouvindo, Deus não respondeu, e aí? Como que é essa história? Será que existe isso mesmo? Como é que a gente vai trabalhar isso aí? Como enfrentar a enfermidade? Outro grande problema. Também está na lista dos maiores problemas, não é verdade? Finanças, enfermidade, são problemas seríssimos. Às vezes a enfermidade, ela alcança a pessoa específica e também a família toda se envolve naquele processo. Não é? Por falar em enfermidade, nossa irmã Dona Ambrosina está no UTI do Hospital Santa Genoveva, num estado também muito grave. Ela foi acometida por outro AVC. E a situação dela é bem delicada. E nós estivemos lá hoje e as notícias são essas. O estado dela é bem grave. Vamos lembrar de orar por ela. E a gente percebe como que a família toda se envolve, né? A filha teve que se deslocar de Brasília, deixar a família, vir para cá, vai passar um tempo, então mexe com toda a família. Quem cuida do enfermo? Que situação difícil. Que situação difícil. Tem alguns exemplos aí muito próximos da gente, né? Muito bem. Outro assunto importante. O que fazer quando eu não sei o que fazer? Interessante esse tema. O que eu tenho que fazer? Eu não sei o que fazer, e aí? Estou diante de uma situação que eu não sei o que fazer. O que eu tenho que fazer quando eu não sei o que fazer, Adilson? Já parou para pensar nisso? Que a gente tem que saber o que fazer quando não sabe o que fazer? Interessante o tema. Nós vamos ver sobre isso aí também, é importante. Como posso mudar a minha vida? Como posso mudar a minha vida? Esse é um problema. Você sabe que precisa mudar. Você sabe que precisa mudar. Tem coisa que eu preciso mudar. Mas eu não consigo. Como é que eu faço? Como que eu faço? Pessoas, às vezes, presas a vícios, presas a comportamentos pecaminosos, que estão trazendo mal para ela, estão fazendo mal para ela e mal para os outros, mas não consegue deixar. Como faz? Né? São alguns dos assuntos que nós vamos tratar. Depois eu vou publicar esses assuntos, e se você
quiser abençoar a vida de alguém, eu sei que você quer, traga para a gente conversar sobre isso aqui nos cultos e terminar orando nos nossos cultos de quarta-feira. Amém? A ideia é boa ou não, gente? É boa a ideia? Esses temas, eles sempre têm um tom evangelístico, por isso que é legal você trazer o amigo na igreja, que não é da igreja. Você vai falar o tema para ele, e ele vai, opa, é bacana, vou ouvir sobre isso. E nós vamos orar. Algumas vezes eu vou convidar pessoas de fora para falar, pessoas aqui da igreja, para alguns assuntos específicos, que eu sei que nós temos pessoas especialistas nisso aí. Nós vamos hoje basear a nossa palavra, inicialmente, em Eclesiastes. Por favor, abra sua Bíblia, Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29. Essa primeira versículo que nós vamos ler, amém? Todos localizaram? Vamos ler juntos, então, queridos? Eclesiastes 7, 29. Vamos lá? Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Vamos de novo? Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Amém? Lendo esse texto bíblico, eu pensei que nós poderíamos resumir na seguinte frase: tudo o que aprendi se resume nisso. Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Concorda ou não? É isso que o autor de Eclesiastes está dizendo. Olha, tudo que eu aprendi na vida se resume nisso. Deus fez o homem simples e direito, mas nós complicamos. Nós somos, na verdade, então, segundo o texto, complicadores. Nós, às vezes, complicamos. Você concorda com isso? Nós, às vezes, complicamos. Por que que nós somos assim, complicamos? Por que que nós não somos ou não permanecemos como Deus nos fez, simples, corretos, puros, direitos? Por que que nós somos assim, complicadores? E, na verdade, para a gente ser mais exato, nós deveríamos dizer, nós somos complicadores porque nós somos complicados. Não é verdade? Às vezes, a raiz ou a razão, o entendimento disso pode começar por aí. Nós somos complicadores, nós complicamos porque nós somos essencialmente complicados. As respostas para os maiores problemas da vida, problemas, crises, complicações, Jesus deixou absolutamente claro que esses problemas iriam acontecer. Nós não deveríamos ficar tão surpresos com problemas. Jesus já deixou claro, já nos alertou, que eles viriam mesmo. No mundo tereis aflições, disse Jesus. Jesus faz uma afirmação, olha, vocês vão ter. Ele não diz vocês podem ter, vocês vão ter. Aflições, crises, problemas, eles existem mesmo. Alguém disse que a palavra crise em chinês
é formada por duas palavras ou dois ideogramas. O primeiro significa perigo e o outro significa oportunidade. O que será que os chineses estão querendo dizer com isso? Toda crise é um momento de perigo, mas também é um momento de oportunidade. Tudo depende da maneira como reagimos às crises. Elas vão existir em diversas intensidades. Às vezes nós vamos enfrentar crises muito profundas, às vezes nem tanto. A questão é como nós vamos reagir a elas. De acordo com os chineses, nós podemos transformar a crise em uma grande oportunidade. Ceder à crise, embarcar numa onda de desânimo, desespero, ou vamos aproveitar a oportunidade para crescer? Essa é a grande questão. A palavra crise na língua grega, ela significa faculdade de distinguir, ação de escolher, decidir, julgar. Para os gregos, a crise não apontava, melhor dizendo, para algo ruim, mas apontava para um momento especial e para um momento marcante. Para os gregos, a crise apontava para um momento de decisão. Para os chineses, uma oportunidade. Para nós, o que significa a crise? Toda crise, ou toda grande crise, traz consigo grandes oportunidades. Eu queria que você parasse e pensasse nessa frase, que talvez você já tenha ouvido tantas vezes. Toda crise traz consigo grandes oportunidades. Talvez você esteja vivendo assim uma crise. De onde vêm as crises? Uma boa pergunta. De onde vêm as crises? As crises são criadas por nós mesmos. As crises podem ser causadas por Deus. E as crises são criadas por outras pessoas. Basicamente, as crises vêm dessas três direções. A crise criada por Deus não dá para nós mudarmos. Essa você não tem nenhum poder sobre ela. Você pode escolher como reagir. Se Deus decidir levar você a uma crise, ponto final. Mas Ele dá a mim e a você a capacidade de escolher como nós vamos reagir a essa crise. Crises causadas por outras pessoas, talvez você possa evitar. Quando você está convivendo com alguém complicado, com alguém em conflito, você pode se afastar, ou você pode se precaver e evitar uma crise. Crises causadas por nós mesmos, principalmente essa, nós temos total responsabilidade sobre ela. Então, as crises, normalmente, ela vem dessas três fontes. Uma boa maneira de nós enfrentarmos a crise é pensando basicamente nessas duas coisas. Deus está me dando uma grande oportunidade. Eu preciso tomar uma decisão. De que maneira eu vou enfrentar essa crise? De onde essa crise vem? De onde essa crise vem? Vem de mim mesmo? Foi eu que criei esse problema? Ou esse problema é causado por Deus? Está dentro da soberania de Deus. Ninguém causou esse problema, não fui eu que causei, mas ele existe. Independente de mim, das pessoas. O mais importante em tudo isso é nós sabermos como administrar as crises. E sempre que puder, evitá-las.
sair delas. Presta atenção nesse texto da palavra, em Provérbios capítulo 24. Eu tenho ministrado muito a casais e a família a partir desse texto. Inclusive, o último encontro de casais que eu ministrei foi todo baseado nessa palavra, e eu tenho usado esse texto tem sido de muita importância como direção, tanto para a minha vida, como para mim orientar pessoas. Provérbios 24, capítulo 3, versículo 6. Veja o que esse texto diz. Abra lá a sua Bíblia, por favor. Provérbios 24, versículo 3 a 6. Vamos ler juntos? Com sabedoria edifica-se a casa, e com inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Com medidas de prudência farás a guerra, na multidão de conselheiros está a vitória. Eu quero destacar algumas coisas com você aí. Versículo 3, com sabedoria faz-se o quê? De que maneira você, então, o texto está dizendo que você edifica, qual o material essencial para edificar uma casa? Sabedoria, é um material básico. A palavra está dizendo que você edifica uma casa não é com tijolos, não é com pedra, não é com cimento e argamassa, não. O texto está dizendo que você edifica uma vida e uma casa com sabedoria. O que mais diz o texto? Com inteligência, ela se firma. Algumas versões, e eu gosto mais da outra versão, que diz assim, com discernimento. Inteligência e discernimento é a mesma palavra. Eu prefiro a palavra discernimento. Com discernimento, essa casa se firma. Primeiro, um material indispensável. Sabedoria. Segundo, discernimento. A minha vida e a sua vida tornará-se firme em relação aos embates, às crises e aos problemas, com discernimento. Jesus disse que há dois tipos de homens, ou dois tipos de construção, ou dois tipos de vida. O homem prudente que construiu sobre a rocha e o homem insensato que construiu sobre a areia. E Jesus disse que os ventos sopraram e os rios subiram e veio uma tempestade contra a casa do homem prudente e contra a casa do homem insensato. A casa do homem prudente ficou de pé, porque fora construída sobre a rocha. A casa do homem insensato caiu, porque foi construída sobre a areia. Ou seja, os problemas, as dificuldades vão vir sobre a casa do prudente e do insensato. Agora, qual casa ficará de pé? A casa do prudente ou a casa do sábio. O que mais diz o texto, querido? Com sabedoria você edifica, com discernimento ela se firma, e agora como que você enche a casa? Com o conhecimento se encherão os cômodos ou os quartos dessa casa. Vai se encher de quê? Toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Você constrói a casa com sabedoria, ela se firma, se solidifica, se fundamenta com discernimento, e você enche a casa de coisas boas com conhecimento. Quais os três ingredientes essenciais para a vida? Sabedoria, discernimento e conhecimento. Essas três coisas formam um tripé.
fundamental para a nossa vida. Quando nós falamos em administrar crises, nós temos que procurar ver a nossa vida, ver as coisas ao nosso redor com sabedoria, com discernimento. Precisamos aprender a usar o nosso conhecimento para isso, para discernir. O que a Bíblia fala sobre crise? O que você conhece sobre crise, sobre problema? Qual é o discernimento que a palavra de Deus traz para você nisso? Pastor, estou vivendo um problema sério de relacionamento. Ore por mim, maravilha. Qual é o discernimento que você tem na palavra desse problema? Como que você está entendendo esse problema? Pastor, eu tenho um problema de relacionamento com o filho, ou com os parentes, eu tenho um problema de relacionamento, ou tenho um problema financeiro, eu estou vivendo uma crise financeira. Qual é o discernimento da palavra que você tem sobre isso? À luz da palavra, como que você interpreta o que está acontecendo com você? Como que você julga o que está acontecendo com você? À luz da palavra. Qual é o discernimento que você tem quando você olha para os problemas? De onde eles vêm? Qual a raiz deles? Qual a oportunidade de Deus para você nesse problema? Isso também faz parte do discernimento. Qual é o discernimento? De onde vem o seu discernimento sobre problemas? Se alguém pedisse para você mostrar biblicamente para você, qual texto, ou por qual texto você começaria? Vamos ver se você pode caminhar comigo nisso aí. Alguém, um amigo, uma amiga, uma família te pediu um conselho. Por onde você começa? Qual o discernimento da palavra? A Bíblia Sagrada ensina sobre isso? Ensina. Gênesis capítulo 3 vai te mostrar sobre problema. Talvez o texto mais completo que existe sobre problema está aí. Gênesis 3. Discernimento da palavra sobre crise, sobre problema. Eu preciso passar por aqui. O meu discernimento na palavra começa por aqui. Ele precisa passar por aqui. Gênesis capítulo 3. O que esse texto me ensina sobre problema, pastor? Sobre crise. O que esse texto pode me trazer de luz, de direção? O que você encontra em Gênesis capítulo 3, querido? Gênesis capítulo 3 é o texto conhecido chamado a queda do homem, não é? Essa foi a primeira crise que existiu, o primeiro problema que existiu. E eu vou dizer para você com muita segurança, o maior que já existiu, a maior crise que já existiu, o maior problema que já existiu, está aqui. Gênesis capítulo 3. Já havia pensado sobre isso? Para você, qual é o maior problema hoje? Eu falei tantos problemas aqui hoje que nós vamos tratar, qual é o maior para você? Qual é o problema da humanidade? Esse texto fala qual é o maior problema do homem. E esse texto nos ensina sobre as consequências de uma crise, a extensão dessa crise. Em primeiro lugar, resumidamente, nós já estudamos isso aí em outras quartas-feiras. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Lembra-se disso? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Compartilhou com o homem a sua imagem e a sua semelhança. Deus criou todas as coisas e disse, tudo é bom. Mas quando Deus criou o homem, ele disse, é muito bom. Deus teve prazer
no homem, ou no ser humano. Quando eu falo homem, não estou falando só homem masculino, no gênero humano. Ele teve prazer. Ele falou, é muito bom. Apenas com o homem, Deus estabeleceu um relacionamento. De todas as coisas criadas, apenas com o homem, Deus estabeleceu um relacionamento. O relacionamento de Deus com o homem foi diferente, acima de todas as coisas. A Bíblia diz que Deus, na viração do dia, ao entardecer, vinha conversar com o homem. Imagine você num jardim perfeito, cercado por uma natureza bela, perfeita, e Deus todas as tardes vindo conversar com você. Já parou para imaginar isso? É até difícil, né? Como é prazeroso estar num lugar assim, que a natureza é bonita, que a natureza é bela. Como é prazeroso. Imagine agora Deus conversando com você todas as tardes. E você estabelecendo uma conexão plena, total com Deus. A Bíblia diz que a vida era assim. Não tinha crise. Não tinha nenhuma crise. Todas as coisas funcionavam perfeitamente e todas as coisas estavam no seu devido lugar e funcionavam com um propósito específico. Deus, na sua soberania, criou e sustentava todas as coisas e estabeleceu uma ordem de funcionamento para todas as coisas na sua soberania. Dentre as coisas criadas, ele criou o homem e disse para o homem que ele teria uma função. A função do homem era cuidar e guardar o jardim que Deus havia criado. Deus deu basicamente duas funções para ele: cuida e guarda. Cuida, zela e vigia. A palavra cuidar e guardar, elas são diferentes. Não era só cuidar, era para guardar. Tinha que fazer vigilância. Essa era a função do homem e da mulher. E Deus falou assim, olha, o meu plano para a existência do homem para o universo é esse. Vida eterna para sempre na minha presença. Só tem uma coisa que pode mudar isso. Só tem uma única coisa que pode mudar isso. Você lê aí a palavra. Vamos ler o texto, capítulo 2, versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O dia que você me desobedecer, a crise vai se instaurar. O dia que você me desobedecer, reinará o caos. Enquanto você permanecer em obediência, a felicidade será completa, a harmonia será completa. Enfim, tudo perfeito. Apenas uma única condição. Então, antes de você chegar no capítulo 3, que eu disse que é importante para você discernir na palavra, você tem que saber o que vem antes. Porque o capítulo 3 vai falar que exatamente o homem escolheu o quê? Obedecer ou desobedecer? Escolheu desobedecer. O capítulo 3 é introduzido falando que o homem, e quando eu falo homem, gente, eu estou me referindo a homem e mulher. Algumas vezes o texto é específico, mas o que vale para a mulher vale para o homem também. A serpente, ou Satanás, que possuiu a serpente, nós já estudamos isso. Eu não vou ficar aqui explicando novamente isso, porque não é o nosso assunto. Mas a serpente aqui foi possuída pelo diabo, que já existia. E a serpente, então,
induziu, levou a mulher e o homem à desobediência. A serpente começou o papo com o homem e com a mulher, colocando dúvida naquilo que Deus havia dito. Deus disse para não comer. Então o diabo vem e diz para a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore de jardim. Perceba que tem uma interrogação aí. Aonde Deus afirmou, o diabo colocou um ponto de interrogação. Deus afirmou e o diabo colocou dúvida. Respondeu a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis. Até aí tudo certo, mas a mulher acrescentou alguma coisa. Deus não disse para não tocar. A mulher disse, não comereis e nem tocareis para que não morra. A serpente continuou o papo e da dúvida a serpente fez uma afirmação. É certo que você não vai morrer. Deus disse que não vai morrer? Colocou uma interrogação. Continuou a conversa e mais à frente ela disse assim, você não vai morrer. Deus mentiu para você, você não vai morrer. Deus está te enganando. Deus está te manipulando. Deus está escondendo de você a verdade. Pode comer que você não vai morrer. E por que Deus fez isso? O versículo 5. Porque Deus sabe que no dia que você comer, você vai abrir os olhos e você vai se tornar igual a Ele. Então Deus, por medo de que você se torne igual a Ele, proibiu você de comer desse fruto. Tudo mentira. Pode comer do fruto. Porque se você comer, você vai ficar igual a Deus. Você vai ter poder igual a Deus. Presta atenção, eu estou resumindo. A mulher, então, deu atenção para Satanás, olhou para aquele fruto e viu, em primeiro lugar, que o fruto era o quê? Bom para se comer. O fruto trazia prazer. Segundo, ela achou o fruto bonito. Bonito, tinha uma estética bonita. E terceiro, aquele fruto ia trazer para ela poder. 3 coisas que seduziram aí a mulher foram o prazer, a beleza e o poder. Prazer, beleza e poder. Foi a tacada final. Começou aqui? Não começou aqui. Começou no papo com o diabo lá atrás. Esse aqui já foi o final. Diz-nos o texto aí que a mulher então tomou do fruto, comeu e deu ao marido, e ele também comeram. Agora presta atenção nas consequências. Aqui então consumou-se a desobediência. Por favor, vai prestando atenção para depois a gente fazer as conclusões. O homem chegou e a mulher chegou até aqui, fruto da sua escolha. Certo? O homem chegou até aqui e a mulher, fruto da sua escolha. Poderia escolher outra coisa? Poderia. Deus até aqui deu ao homem poder para ele escolher não obedecer, ou obedecer e não obedecer. Ele escolheu desobedecer. Isso me faz pensar e faz você pensar que talvez muitas crises que nós vivemos foi porque nós fizemos escolhas erradas. Muitas das nossas crises é porque fizemos escolhas erradas. Vamos para frente. Consequência da escolha errada. Abriram-se os olhos. E então eles perceberam que estavam nus. Ficaram com vergonha. E deram um jeito de tapar a sua nudez, cozendo folhas de figueira. Versículo 7. Versículo 8 diz que Deus, como fazia todas as tardes,
veio até eles para aquele encontro, na viração do dia. E o que o homem fez dessa vez? Versículo 8, escondeu-se da presença do Senhor. O versículo 9 diz que Deus chamou o homem e perguntou para ele aonde ele estava. É lógico que Deus sabia onde ele estava. E ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então Deus começa um processo de interrogação aí para o homem. Primeiro, onde você está? Depois, quem te fez saber que você estava nu? Você comeu da árvore que eu disse para você não comer? Deus já sabia disso? É lógico que sabia. Mas Deus está levando o homem a um processo de reconhecimento do seu erro, através de perguntas. Mais ou menos como a gente faz com os nossos filhos, né? Às vezes a gente já não vai no ponto, a gente faz umas perguntas para os meninos caírem na real. Deus usou essa estratégia. Qual foi a resposta final do homem? Deus falou assim, você comeu do fruto que eu disse para não comer, ou você me desobedeceu, Adão? O que Adão respondeu? Foi a mulher que tu me deste. A mulher que me deste por esposa, olha como Adão, o que Adão disse? Primeiro foi ela, e segundo, quem me deu ela foi o Senhor. Essa encrenca aí é responsabilidade sua. Deus. Foi o Senhor que me deu uma mulher com defeito, com problema. A culpa é sua. Ele não está nem culpando a mulher diretamente, ele está culpando a Deus e depois a mulher. Você vê como que ele tirou o corpo dele, a responsabilidade dele total. Vamos para frente? Deus então volta-se para a mulher e fala assim, mulher, o que é isso que você fez? E a mulher fez o quê? A mulher coloca a culpa em quem? Foi na serpente que ela colocou? Foi não. Foi em Deus que ela colocou. Quem fez a serpente? Foi Deus. Senhor, foi o Senhor que fez esse animal aí. Você está achando que a responsabilidade, que ela culpou diretamente o diabo? Não, no fundo, Adão e Eva, eles culpam a Deus. Está entendendo aí? A partir daí, você vai perceber qual foi o tratamento de Deus para a crise. Agora, o que eu quero mostrar para vocês aí é que a escolha do homem errada, a escolha da mulher, ou a escolha do ser humano errada, gerou 4 crises. A primeira crise foi com quem? Com Deus. Porque quando Deus apareceu, eles se esconderam. O primeiro erro do homem e da mulher foi em relação a quem? A Deus. Eles desobedeceram quem? A Deus. Então, a primeira crise que o homem teve foi em relação a Deus. Então, a crise veio assim, ó. Segunda crise que o homem teve. A Bíblia diz que uma vez que ele desobedeceu a Deus, ele abriu-se os seus olhos e ele percebeu o quê? Que ele estava, mas ele já estava nu. Só que a partir desse momento, ele passou a olhar para ele mesmo com olhos diferentes. Com olhos já afetados pelo pecado, pela desobediência, com olhos de malícia. Ele passou a não gostar do que ele estava vendo. A segunda crise do homem foi com quem? Primeira com Deus e a segunda?
com ele mesmo. Ele chegou no espelho, Eva nem estava perto, ele chegou no espelho e falou assim, mas que coisa horrível. Que coisa horrível. Essa barriga minha está feia, Eva. Ô Eva, você tinha percebido? Estou meio careca. Coisa horrível. Você pensa que com Eva foi diferente? Foi a mesma coisa. Porque a hora que Adão viu que estava nu, ele olhou para Eva e falou assim, Eva, está acima do peso, hein, minha filha? Vamos. Dá um jeito aí. Tem umas estrias aí, minha filha. Eva, eu vou trabalhar e você fica o dia inteiro aí deitada, por isso que você está engordando, filha. Você está feia. A segunda crise deles foi com eles mesmos. Eles não gostavam deles mais. Agora, Deus, quando criou o homem, a Bíblia diz que ele criou a sua imagem e semelhança. E que Deus olhou e falou o quê? É muito bom o que eu fiz. E o homem olhou e falou assim, não é bom nada, Senhor. É feio demais. Perceba como a visão do homem já não é mais a visão de Deus para si mesmo. Qual a terceira crise do homem? Primeira com Deus, a segunda com ele mesmo e a terceira. De acordo com o texto. Quando Deus perguntou a Adão o que é isso que ele fez, ele disse o quê? Transferiu para quem? Para a mulher. Então, a terceira crise dele foi com quem? Foi entre eles, foi com o próximo. A primeira com Deus, a segunda com ele mesmo e a terceira com o outro. A primeira crise familiar. Você acha que o negócio ficou bom para ele, Ezequiel? Senhor, foi essa mulher aí, ó. Você acha que Eva ficou caladinha? Diz o primeiro conselheiro matrimonial que naquela noite os dois dormiram separados em camas separadas. Foi a primeira noite. Foi aqui que nasceu a história do sofá. Até então não existia sofá em casa. Dizem que foi aqui que nasceu a história do sofá. Você pensa que o sofá é para visita? Isso é conversa. O sofá é para briga conjugal. Nasceu o sofá. Você está rindo, né, Deus? É isso aí. Adão, quando Adão abraçou Eva e falou, ô meu bem, vem cá. Ela falou, vem cá? Sofá lá. Vai dormir com a macaca. Essa foi a terceira crise. Qual a quarta crise? Eu disse que foram 4. E a quarta? A quarta crise foi com a natureza. Você vai observar aí no versículo 17... E a Adão disse, visto que atendestes à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, por causa de você o quê? Maldita é por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ou seja, a terra foi amaldiçoada, a natureza, por causa de quem? A partir daí, então, veio a quarta crise. O homem passou a ter aqui, basicamente, 3 problemas. O primeiro problema foi com autoridade. O segundo problema foi com identidade. E o terceiro problema foi com propósito. Autoridade. Ele passou a ter dificuldade em se submeter a Deus. Ele passou a ter problema com autoridade.
Terceiro, ele passou a ter problema de identidade. Quem sou eu? Afinal de contas, quem sou eu? Por que Deus me criou? Eu existo para quê? E o terceiro problema que ele passou a ter, o que eu estou fazendo aqui, nessa terra? Basicamente, queridos, a raiz das nossas crises pode ser discernida aqui. Toda e qualquer crise que você me mostrar, me levantar, eu vou dizer para você que nós podemos entendê-la a partir daqui. Ó. Nós temos basicamente crise nessas 4 áreas da nossa vida. Nós temos crise com Deus, nós temos crise com o nosso semelhante, mais distante, mais próximo, nós temos crise com a gente mesmo. Você fala assim, o meu problema é o outro, não é não. Porque se tirar o outro, você continua com problema, que nem da gente a gente gosta mesmo. Tem dia que você não precisa de ninguém para ficar chateado, você se chateia sozinho, é ou não é? Você acordou chateado. Ninguém falou nada com você a noite inteira, mas você acordou nervoso, chateado. E a mulher ainda pergunta, o que você tem, bem? Como o homem não gosta de falar, vai ficar emburrado até lá pelas 10 horas da manhã. E a mulher vai ficar encucada. O que esse homem tem, meu Deus do céu? Ou às vezes é a mulher, levanta de mau humor. Bom dia, bem. Bom dia o quê? Bom dia que nada. Ela está enrentada. O que você tem? Não tem nada. Como não tem nada? Tem dia que é assim ou não é? Você está assim. Você não tem explicação para isso. Tem dia que você fala assim, hoje eu não queria ver ninguém. Já aconteceu isso na sua vida? Eu não queria ver ninguém hoje. Por quê? Não, eu não quero ver ninguém. Tá. A gente fala, estou estressado, estou cansado. O problema não é os outros, é você mesmo. Por causa disso, nós nos tornamos competitivos, carentes e com a necessidade de sermos úteis. O outro é sempre competidor. Marido e mulher, inclusive, nos primeiros anos de casado, enfrenta muito isso. Competição. A gente demora uns anos para aprender que isso não leva a nada. É uma pena que a gente demora tanto tempo para aprender isso. Que nós somos parceiros. Não somos competidores. Mas há uma briga por poder, por domínio. Por quê, gente? Mas os dois se amavam, foram ao pé do altar, fizeram juras de amor, mas são competidores. A criancinha que nasce, competidora. Competidora, e você sabe disso. Depois nasce o irmão, aí então que ele vai ficar realmente preocupado, porque alguém está tomando o lugar dele. Competidor. O outro é sempre ameaça. Chegou alguém novo no trabalho. E fica esperto, hein? Alguém vai rodar. Aí a turma já faz um complô e já isola o cara. É ou não é? Entrou na equipe, todas as vezes que você entra na equipe, você já sabe que é assim. Estou errado, Holmes? Você lida com isso. O Holmes trabalha com supervisão de pessoas. Não é, Holmes? É complicado. Entrou na equipe, você já sabe que todo mundo vai te dar o maior gelo. Quando chega alguém e te recebe bem, te abraça, você fala assim, tem alguma coisa errada. Somos competidores, nos sentimos ameaçados, inseguros. Somos carentes, nos magoamos porque alguém não deu bom dia, boa noite, porque alguém não deu atenção. Nos julgamos o centro do mundo. E precisamos ser úteis. Todos nós precisamos ser úteis. Você está num lugar que você não se sente útil, você quer ir embora. Você está infeliz no lugar que você não se sente útil. Infeliz. Tudo isso que eu estou falando aqui, gente,
acontece na minha vida e na sua vida em proporções diferentes. E se eu não administro bem, isso gera crise. Eu tenho problema de relacionamento com Deus, eu tenho problema de relacionamento com o outro é uma ameaça, eu me sinto carente. Todas essas questões estão aí em nós. Elas não estão, queridos, fora de nós. Elas estão dentro de nós. Por isso, a origem das crises. Toda crise conjugal, você vai achar entendimento, você vai achar discernimento para ela nisso aqui. Você conversa com o marido e mulher sobre os problemas conjugais, o outro é sempre o culpado. Já disse isso para vocês aqui, né? Aconselhamento conjugal é assim. Pastor, eu não quero falar mal dela, não, que a pessoa é maravilhosa, mas, mãe dos meus filhos, me deu filhos maravilhosos. Uma família excelente, não quero falar mal dela, não, porque eu também não sou santo, não. Mas, e aí fala mal, atribui a responsabilidade dos problemas ao cônjuge. Mas no começo da conversa não foi assim, não. Não, ela é gente boa, uma pessoa maravilhosa, mas nós somos assim. Temos essa tendência de transferir. E aí, pastor, e essa crise, o que a gente faz com ela? Eu vou terminar dizendo para você que aqui mesmo, nessa história, Deus providenciou a solução para as nossas crises. Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus prometeu que viria o Salvador das nossas crises, o Salvador de nós mesmos. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este descendente da mulher ferirá a cabeça da serpente, e a serpente ferirá o calcanhar. A referência é clara à pessoa de Jesus. Quem é o descendente de mulher que vai pisar a cabeça da serpente? Jesus, na sua morte e na sua ressurreição. É por isso que eu e você podemos dizer, toda grande crise traz consigo grandes oportunidades. Pastor, mas como que é possível? Sim, querido, é possível porque Cristo morreu na cruz do Calvário por mim e por você. É por isso que eu posso transformar a crise em oportunidade. Porque quando Deus anunciou a promessa de um Salvador, Deus está anunciando o seguinte: vocês estão em crise, mas eu vou providenciar um Salvador que vai dar a vocês a condição de administrar as crises. A esperança para as nossas crises tem um nome: Jesus. Quem que pode transformar o coração duro de um homem e de uma mulher? O homem? O outro homem? Não. Você sabe disso. Nós já vivemos o suficiente para saber que o homem não transforma homem. O máximo que eu posso te ajudar é a mudar um hábito. Mas, essencialmente, eu não posso fazer nada. Por isso que aqui Deus anuncia a vinda de Jesus como Salvador. Porque para mudar o homem, só Deus. Porque Deus foi quem fez o homem. Foi que Deus conhece a natureza humana. As carências do homem só são tratadas em Jesus. Em Jesus, nós temos a possibilidade de enxergar o outro como irmão e não como competidor. Em Jesus eu posso ter a satisfação das minhas carências. Em Jesus eu posso ser uma pessoa útil. Apesar de ser complicado, em Jesus eu posso ser um instrumento para abençoar a vida de outros e me tornar útil. Sim, eu posso. Quando nós falamos em solução dos problemas,
nós precisamos entender que efetivamente, eficazmente, solução de crise começa em Jesus. Parece que é meio simplista isso, parece que é coisa de religião. Mas isso é Bíblia Sagrada. Se você procurar amanhã ou depois um livro numa livraria de autoajuda, e hoje as maiores prateleiras na livraria são de autoajuda, os livros mais vendidos, você vai perceber que a esperança que se ensina e que se apregoa é do homem mudar-se a si mesmo. É do homem mudar o próprio homem. Mas você já sabe que essa esperança é falida. Você sabe disso. Mas a palavra de Deus aponta a solução para Jesus. Ele é o nosso Salvador. Como que eu posso, pastor, experimentar isso, hein? Esse é o nosso tema dos próximos encontros. De que maneira Jesus pode me ajudar a enfrentar o luto, a perda? De que maneira Jesus pode me ajudar a enfrentar o fracasso? De que maneira Jesus pode me tornar uma pessoa melhor? Porque eu sei que eu preciso ser melhor. Como que eu posso? Eu já tentei tanto. Como que Jesus pode me ajudar? Então, os nossos encontros vão girar em torno de como Deus pode me ajudar a resolver os maiores problemas da vida. Que Deus nos ajude. Amém? Vamos ficar de pé para orar, meus queridos. Nós falamos hoje sobre discernimento na palavra. Essa é uma palavra que você precisa guardar. Discernimento na palavra.